Olá, moçada! Espero que todos estejam bem, mais uma vez. Com este vídeo, eu queria fazer uma pequena preparação com vocês antes da gente realmente começar a colocar a mão nos instrumentos, tá? Principalmente dando continuidade àquilo que nós conversamos no primeiro vídeo, mas que são aspectos muito importantes quando você vai abordar a sua parte individual. Então, na verdade, é uma preparação, e são aspectos para a gente pensar, de uma preparação para que nós comecemos a enfocar essas partes individuais. O primeiro deles é que uma obra sinfônica, quando ela é escrita, ela tem uma diversidade instrumental de sopros e percussão muito grande. Essa diversidade instrumental, ela é, na verdade, um grande desafio para os orquestradores. Por quê? Porque esses instrumentos, acusticamente, mecanicamente, são muito diferentes. Nas madeiras, só falando das madeiras, a gente não tem um tubo que seja igual ao outro. Tá? O mecanismo todo ele é diferente. As palhetas que são usadas nos fagotes também são duplas nos oboés, mas tem um outro universo completamente diferente. Sem falar da embocadura livre da flauta, da palheta simples do clarinete, do saxofone. Muito bem. Nos metais, esse universo também é muito grande, né? Com as válvulas, com os pistos, com a vara de trombone que determina a altura do som. E, claro, o grande universo da percussão. Além de ser um naipe que mais exige do músico, ele apresenta também uma diversidade, não só instrumental, mas também de técnicas, né? De pensar só na caixa, se o cara vai tocar com a baqueta de forma traditional ou matched, né? Com as várias escolas de tímpano, né? Desde a francesa, alemã, da americana, tá? E os teclados, né? O cara vai tocar com 4 baquetas, qual tipo de técnica que ele vai usar? Então, tendo em vista essa diversidade instrumental, o compositor vai pensar a sua obra, a sua sonoridade para este universo diverso de instrumentos. Desculpe pelo pleonasmo, mas é exatamente isso, essa diversidade que dará essa forma musical de expressão daquilo que o compositor quer. Temos uma outra particularidade muito importante na escrita para sopros. Todo o repertório de sopros, hoje, modernamente falando, ele está classificado em níveis de dificuldades diferentes, desde o nível 1 até o nível 6, tendo em vista que, claro, os níveis 4, 5 e 6 são aqueles que exploram essas características instrumentais de forma muito intensa, ou seja, precisa tocar bem, né? Precisa dominar muito bem os instrumentos, né? Então, esses dois aspectos, eles vão influenciar na nossa abordagem da nossa parte individual, né? Então, tendo em vista isso, tendo em vista essas ideias principais, nós temos dois aspectos muito importantes a vencer, dois desafios muito importantes a vencer. O primeiro deles é lidar com as passagens técnicas da sua parte. E o segundo aspecto é lidar com todas as ideias ligadas à obra como um todo. Ou seja, uma parte com dificuldades técnicas e uma parte do todo que é a obra. Não será o fato de tocar tecnicamente bem todas as passagens que vai nos dizer que o músico está tocando bem uma obra, mas também os aspectos de sonoridade, articulação, fraseado, todos esses aspectos ligados a estilo, a período musical, aos diversos idiomas dos compositores, das obras em questão.
Por exemplo, no nosso primeiro programa, nós temos algumas obras com características muito diferentes. A gente tem uma obra barroca de nível 2, temos uma obra que foi escrita nos anos 70 por um americano, que tem como objetivo mostrar as características dos vários animais. E faz uma abordagem muito interessante, e muitas vezes séria, muitas vezes jocosa, muitas vezes interessante sobre aquilo que o animal representa na cabeça dele, e ele coloca isso em música. Temos uma obra recente de um compositor belga que escreve sobre atividades, né? Ele começa a obra colocando duas atividades, o do malabarista e o do músico. Para essa obra, ele diz que o nome dela são rascunhos musicais. Temos também uma obra brasileira, do grande Edmundo Villani Cortes. O Villani, neste ano, comemora 90 anos, é um patrimônio nacional. O Villani tem uma infinidade de obras escritas, e esta que nós abordaremos, vocês já ouviram como trilha sonora do primeiro vídeo, a fantasia sobre temas brasileiros, e ele toma uma canção infantil para escrever toda a obra. Temos também uma obra que é totalmente romântica na sua linguagem, e que a gente diz, né, que é um poema sinfônico. O que é um poema sinfônico? Um poema sinfônico é uma obra escrita que toma uma história, um texto externo para fornecer a base da peça. O grande Richard Strauss foi o maior dos maiores ao escrever os poemas sinfônicos. Esta peça, em particular, ela toma como base uma lenda do norte da Europa. Cada uma dessas obras requer um som diferente, requer articulações diferentes. Cada uma delas terá um fraseado diferente. Por isso, a necessidade de estudar não somente as notas, o ritmo, mas também todos os outros aspectos ligados àquela peça. Sendo assim, volte à audição sempre que foi abordada no primeiro vídeo. Por quê? Porque ela sempre te ajudará a criar na sua cabeça esta imagem musical, sonora, de articulação, de fraseado, de interpretação. Nós começaremos logo a seguir com a obra do compositor Henry Purcell, num arranjo que foi feito para a banda, excelentemente feito, por um outro compositor chamado Steven Bulla, e ele aborda então 4 danças que o Purcell escreveu em diferentes peças.